Olá, sou Garcia Júnior e você está no canal Garcia Júnior Arte. Dessa vez vou fazer uma revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que ocorrerá agora no dia 21 de novembro de 2021. Vamos trabalhar com questões de arte ao longo desses últimos 16, 17 anos de Exame Nacional do Ensino Médio e também questões de outras áreas que se relacionam com arte. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos lá. Primeira questão. Os signos visuais como meios de comunicação são classificados em categorias de acordo com seus significados. Vejam bem, signos, significado. Não estou falando aqui de signos do zodíaco, não. Estou falando de uma área que existe na comunicação e no design chamada semiótica, que trata do entendimento de signos, significados, significantes e áreas afins. Quando tu estiver no ensino superior, trabalhando em alguma dessas áreas, você vai entender um pouco melhor sobre isso. A categoria denominada indício corresponde aos signos visuais que têm origem em formas ou situações naturais ou casuais, as quais, devido à ocorrência de circunstâncias idênticas, muitas vezes repetidas, indicam algo e adquirem significado. Por exemplo, nuvens negras indicam tempestade. Então, as nuvens negras são o indício de que vai vir uma tempestade, mas também pode ser o indício de que algo se passou ali. Então a questão agora eu acho que está bem fácil de observar e você responder. Olha aí, qual é a questão? Se você respondeu letra B, que é a pegada, acertou. A pegada é um indício, um signo visual de que algo aconteceu, uma pessoa passou por ali. Fácil. Próxima. Veja bem essa questão aí. Será que você vai ter de fazer muito cálculo para respondê-la? Vamos ver. Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que toda a sua história seja distribuída ao longo de um ano, que seria esse calendário cósmico hipotético, de modo que cada segundo corresponda a 475 anos reais, e assim 24 dias desse meu calendário cósmico hipotético equivaleriam a cerca de 1 bilhão de anos reais. Então um mês vai ter mais de 1 bilhão de anos reais. Suponha ainda que o universo comece em 1º de janeiro, a 0 hora no calendário cósmico, e o tempo presente, ou seja, hoje, agora, seja 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos. Essa escala aí, esse gráfico abaixo, traz o período em que ocorreram alguns eventos importantes nesse calendário. Então observe bem, tá? E veja que você tem algumas indicações. Origem do universo em 1º de janeiro, a origem de nossa galáxia em 24 de janeiro, aí você pula fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, chega a setembro, a origem do sistema solar, 9 de setembro, o início da vida na Terra em 30 de setembro, e vocês têm esses espaços vazios, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí é que vem a pergunta, se a arte rupestre, o que é a arte rupestre? Qual é o período da história da arte? Representada ao lado fosse inserida na escala, de acordo com o período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada pela seta de número. Quem respondeu letra E, posição 5, acertou. Muitos alunos acabam errando essa questão que é relativamente fácil. Ela é muito comprida, então assusta um pouquinho, a pessoa acha que tem que fazer algum cálculo, alguma coisa assim. No espaço 5, que é a letra E, a nossa opção correta, você tem toda a história da humanidade, segundo o ensino da ciência dominante, tá certo? Próxima. Essa aí é muito fácil, hein? O difícil é o começo. Você tem um cartoon ou uma charge. Todo o Enem praticamente sempre tem uma questão com charge ou cartoon ou às vezes caricatura. Um pouco mais difícil, mas tem. E você vai ter de interpretar aquela imagem de acordo com o texto e com a pergunta referente. Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor corresponde à figura acima? Essa tá fácil, hein? Letra A, com perseverança, tudo se alcança. Afinal, são duas lesmas e uma tá pulando lá na cama elástica dizendo que o difícil é só o começo. Observa bem essa obra. Se você já viu a nossa playlist aqui de História da Arte, viu a nossa aula sobre missão artística francesa e academicismo no Brasil, que é relacionado a essa questão. Na obra Entrudo, de Jean-Baptiste Debré, apresentada aí, o que é correto? Presta bem atenção, eu vou ler as alternativas. Registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e suas relações com os escravos? Será? Identifica-se a presença de traços marcantes do movimento artístico denominado cubismo? Essa a gente pode cortar, cubismo não tem nada a ver com isso.
Identificam-se nas fisionomias sentimentos de angústia e inquietações que revelam as relações conflituosas entre senhores e escravos? Será que é essa daí? Vamos observar. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas? Bom, tá correto, né? Constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre tela com pinceladas breves e manchas, sem delinear as figuras ou as fisionomias? Bom, será que isso aí está correto? Sem delinear as figuras ou as fisionomias? Manchas na tela? E aí, qual a resposta? Se você respondeu a letra C, errou. Muitos dos meus alunos e alunas respondem essa questão porque associam essa imagem ao período da escravidão no Brasil, que de fato é o momento em que ela foi feita, porém a imagem em si, chamada entrudo, representa uma festa popular, no caso uma festa de carnaval. Você observa aí que tem um rapaz aí que está com uma cartola, uma capa e está sujando o rosto dessa moça que está com uma cesta de frutas na cabeça, como se estivesse sujando de maisena na festa de carnaval. E tem outros ali personagens que já estão sujos também, estão rindo e brincando. Portanto, não tem nada de angústia e inquietação aí nessa imagem. A resposta então é a letra D. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. Próxima. Olha aí mais uma questão que tem um cartoon usando o personagem Hagar, o horrível. Vou ler aí interpretando as vozes dos personagens, tá bom? Não repara não. Tá legal, espertinho, onde é que você esteve? E lembre-se, se você disser uma mentira, os seus chifres cairão. Tudo bem, eu vou contar. Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua e ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro, mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão... Não repara não, eu gosto de brincar um pouquinho com as vozes. Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal ou coloquial da linguagem. Qual é? Se você respondeu letra A, tá legal, espertinho, onde é que você esteve? Acertou. Um registro informal de como você fala. Veja bem, essa não é uma questão de arte, é uma questão de língua portuguesa, mas se relaciona à arte. Próxima. Olha o tamanho dessa questão, às vezes ela assusta pelo nervosismo que o candidato lá fazendo o Enem está no momento. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma, que significa cavalo, e em que estão representados cabeça, cascos e cauda do animal. Então observa aí a evolução do ideograma. E aí vem a pergunta. Considerando o processo mencionado acima, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. Se você respondeu letra B, acertou. É isso mesmo. Observe que o desenho mostra duas figuras humanas meio que degladiando, né, lutando com espadas. Próxima. Essa aí, se você não assistiu a minha videoaula sobre educação e preservação patrimonial, talvez não acerte. Mas se você for do Maranhão, São Luís Maranhão, é provável que você acerte. Vamos lá? Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo, há muito mais contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível da herança cultural dos povos dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. Texto gigante para uma pergunta simples com uma resposta até mesmo óbvia. E isso é muito comum no Enem, tá? Você tem um enunciado muito grande e na hora a pergunta é bem simples. Qual das figuras abaixo retratam o patrimônio imaterial da cultura de um povo? Se você respondeu letra C, Bumba Meu Boi, uma manifestação típica da cultura aqui do nosso Maranhão, acertou, é isso mesmo. É imaterial, tá bom? Então o Bumba Meu Boi é a única dessas representações que é algo imaterial. Próxima. Mais uma questão com texto longo, cuja pergunta é curta e a resposta vai ser simples. Mas se você tiver um certo conhecimento de história da arte, principalmente sobre o modernismo, Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos lá? Sobre a exposição de Anita Malfatti em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu em um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Há duas espécies de artistas,
uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem a arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Esse texto foi no Diário de São Paulo, de dezembro de 1917. Escrito por Monteiro Lobato. E aí é que vem a pergunta. Em qual das obras abaixo identifica-se o estilo de Anita Malfatti, criticado por Monteiro Lobato nesse artigo? Se você respondeu a letra E, a boba, acertou. Saiba que o Monteiro Lobato, além de ser um escritor muito conhecido por Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentre outros livros e contos, também foi um grande crítico de arte e jornalista, escrevendo várias colunas e vários artigos para diversos jornais no Brasil na época. E ele foi um crítico ferrenho do modernismo e suas invencionices, por assim dizer, mais ou menos usando as palavras dele. Próxima. Observa bem aí essa questão. Representar objetos tridimensionais, 3 dimensões, em uma folha de papel nem sempre é tarefa fácil. Lembra que uma folha de papel é bidimensional, tem altura e comprimento. O artista holandês Escher, Maurits Cornelis Escher, ou M.C. Escher, explorou essa dificuldade criando várias figuras planas impossíveis de serem construídas como objetos tridimensionais. Figuras planas na superfície bidimensional do papel ou de uma tela que são impossíveis de serem construídas solidamente no espaço físico tridimensional. A exemplo dessa imagem aí, a litografia Belvedere, que está reproduzida na questão. Considere que o marceneiro tenha encontrado algumas figuras supostamente desenhadas por Escher e deseje construir uma delas com ripas rígidas de madeira que tenham o mesmo tamanho. Qual dos desenhos a seguir ele poderia reproduzir em um modelo tridimensional real? Observe bem essas imagens. Se você respondeu que a imagem possível de ser construída com ripas rígidas de madeira tridimensionalmente, a letra E, acertou, é isso mesmo, é a letra E. Observe bem que aí existem arestas das figuras que uma passa na frente, que se liga a uma outra que está atrás, que ao mesmo tempo passa pela frente e passa atrás, que é possível apenas nesse espaço, nesse plano bidimensional, mas não no plano tridimensional real. Entendeu? Não? Dá uma olhada de novo, volta o vídeo e vê se você consegue entender isso. Valeu! Próxima. Praticamente todo o Enem vai ter uma questão que envolve publicidade, que envolve propaganda, para que você possa interpretar o texto e a imagem daquela propaganda em relação ao contexto em que ela foi elaborada, em que ela foi divulgada e a pergunta relacionada a ela. Vamos lá? A figura abaixo é parte de uma campanha publicitária. E aí você tem a fotinha aí do mico-leão dourado, né, que está atrás das grades, e o texto, o slogan: nem sempre é o criminoso quem vai parar atrás das grades. Essa campanha publicitária relaciona-se diretamente com a seguinte afirmativa. Leia aí. Se você respondeu a opção A, acertou. O comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. Isso aí está relativamente fácil, não? Próxima. Mais uma questão que envolve a arte e especificamente a pintura rupestre. Pintura rupestre, lembrando que é do período, qual é? Isso mesmo, pré-história. Então, a pintura rupestre, acima, é um patrimônio cultural brasileiro e expressa o quê? Se você respondeu letra C, acertou. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Mas vamos ver aqui as outras questões para a gente poder até achar um pouco engraçado. O conflito entre povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Bom, o período de colonização do Brasil é óbvio que foi muito distante dentro da linha do tempo em relação ao que foi a pré-história. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. Bem, até poderia ser se a imagem representada fosse uma outra coisa, o que não é. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, bom, segundo a ciência vigente, o ser humano não conviveu com os dinossauros.
Letra E. A constante guerra entre diferentes grupos paleo-índios da América durante o período colonial. Bem, até poderia ser, mas não se relaciona ao que é essa imagem. E paleo-índio são os indígenas que vivem no período do Paleolítico, que está na pré-história. Próxima. Cândido Portinari, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Observe bem então o quadro 1, 2, 3 e 4. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas em embrulhos, vendo as terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor dependurados, homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Gostou da interpretação? Qual a resposta? Acho que está bem óbvia, né? Letra C é o quadro 2 e 3, que o tema se relaciona à temática da poesia, do poema. Próxima. Olha aí uma questão que envolve biologia e arte, especificamente sobre transgenia, os transgênicos e o surrealismo, com o pintor belga René Magritte. Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis, ora desfavoráveis. O organismo, ao receber material genético de outra espécie ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte, um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre transgênicos, qual dessas obras aí seria mais de acordo com o tema tão polêmico? Claro que só pode ser a letra B, que mistura aí uma figura de peixe com uma figura humana, né? São dois materiais genéticos diferentes criando um ser híbrido, tá bom? E se você tiver curiosidade para saber sobre surrealismo, que é um tema muito interessante na história da arte, tá bem aqui a nossa aula sobre surrealismo. Próxima. Mais um exemplo de questão gigantesca, tá? E que requer uma observação sua, tanto do texto quanto da imagem que se relacionam. Preste atenção. Leia o texto e examine a ilustração. O texto é uma adaptação aí de Machado de Assis da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos lá. Óbito do autor. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, e tão triste, que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Interpretação dramática, né? Exagerei um pouquinho? Ah, eu gosto. Vamos lá. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração de Portinari, que você está observando aí, o quê? Se você respondeu letra A, apresenta os detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal, acertou. É isso mesmo. Veja que na descrição do texto não tem coisas que estão no desenho, na ilustração. Não tem dizendo se eles estão segurando o guarda-chuva, se eles estão com sobretudo, né? Não está dizendo se tem morro atrás, se tem árvores, não está dizendo se as lápides estão quebradas. Então são detalhes a mais que tem na imagem e que não tem no texto. Ou seja, a ilustração tem detalhes ausentes na descrição do texto. Entendeu? Próxima. Impressionismo. Já assistiu minha aula de impressionismo? Olha aqui no canal. É muito legal essa aula de impressionismo. Vamos à questão. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo.
Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a... Se você respondeu letra D, acertou, é isso mesmo. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Por que isso? Porque os pintores impressionistas queriam fazer a pintura daquilo que eles estavam observando naquele momento, naquela hora. Então, as suas pinturas eram feitas ao ar livre, do início ao fim. E para poder fazer isso, não perder aquele momento da luz, não ter mudanças de cor, como a nuvem passando, tá? Eles tinham de ser rápidos, portanto, suas pinceladas eram bem rápidas, distintas, cortadas, sem muitos detalhes do delineamento. Próxima. Questão sobre surrealismo, mais uma questão de surrealismo, lembrando que o vídeo está bem aqui da nossa aula sobre surrealismo. Todas as manhãs quando acordo experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Um bocadinho arrogante, né? Assim escreveu o pintor dos relógios moles e das girafas em chamas em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e por esse motivo foi afastado do movimento surrealista por seu líder, o André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos de Sigmund Freud, denominado um método de interpretação paranoico. Isso tem no vídeo, viu? Assiste aí. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. O quê? Se você respondeu letra B, acertou, é isso mesmo, do onírico. Onírico está relacionado a sonho, que misturava sonho com realidade e interagia refletindo a unidade entre o consciente e o inconsciente como um universo único ou pessoal. O surrealismo é muito interessante, assiste essa aula aí no canal. Próxima. Veja bem essa ilustração do artista Oswald Goeldi, sem título, feita a bico de pena. Observou? Vamos à questão. Na sua produção, Goeldi buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão, sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. E aí vem a pergunta. O gravador Oswald Goeldi recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século XX que apresenta as características reveladas nos traços da obra de... Se você respondeu letra A, Alfred Kuben, acertou, que é um representante do expressionismo. O expressionismo foi um movimento que tratou muito de conflitos internos, questões pessoais, depressão, desespero, desesperança. Um dos grandes representantes disso foi, por exemplo, o pintor Edvard Munch com a obra O Grito. E se você quer uma aula sobre isso, claro, tá aqui no nosso canal. Vamos para a próxima? Olha essa questão aí que tem uma imagem de grafite do artista Speto. Veja bem o texto que fala sobre ele. Speto, Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. Inclusive vale muito a pena, que é o Silêncio que Precede Esporro. É muito legal esse disco do Rapa. E aí vem a pergunta. O grafite do artista paulista Speto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos? Letra D, gente, isso aí tá bem na cara, né? Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Porque se você errar isso daí, olha só o texto que te dá o apoio. Próxima. Veja só essa imagem que representa uma instalação, a instalação chamada Dengo. Transformou a sala do MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Se você é de São Paulo ou se for a São Paulo, vale a pena visitar. Em um ambiente singular, explorando como principal característica artística a... Se você respondeu letra A, participação do público na interação lúdica com a obra, acertou, é isso mesmo. Essa aqui é uma obra típica da função da arte, chamada função interativa da arte. Onde é que eu posso aprender sobre isso? Aqui no canal Garcia Júnior Arte, na nossa playlist Entendendo a Arte. Dá uma olhada aí nesse vídeo que fala sobre funções da arte. Veja bem essas duas imagens, muito diferentes entre si, né? Apesar de serem feitas com o mesmo material. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. A obra Estrutura Vertical Dupla se distingue da urna funerária Marajoara, da ilha de Marajó, no Pará, em relação a quê? Se você respondeu letra B, materializar a técnica sem a função utilitária, acertou. E onde é que tem falando sobre as funções da arte? Já te falei, aqui no nosso canal, assiste aí.
Veja só essa imagem aí, que é roda de bicicleta do artista francês Duchamp, e leia o texto. Vamos lá? Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, que são objetos prontos, Marcel Duchamp afirmou: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look, seu visual. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Interessante, não? E aí é que vem a pergunta. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em o quê? Se você respondeu letra D, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, acertou, é isso mesmo. Na verdade, Marcel Duchamp, em entrevistas posteriores, lá pelos anos 60, ele falou que fez uma espécie de paródia mesmo, criticando o mercado de arte, as galerias de arte do período em que ele fez a arte chamada do dadaísmo, que não quer dizer absolutamente nada. Veja bem essa próxima questão. A técnica da decollage, utilizada pelo artista Mimo Rotella em sua obra Marilyn, é um procedimento artístico representativo da década de 1960. Por quê? Se você respondeu letra D, fazer conviver campos de expressão diferentes e integrar novos significados, acertou. Na verdade, você tem aí um pouco da pop art, que é uma aula que eu vou ficar te devendo. Eu já comecei a produzir, fique esperto que eu vou colocar no canal. Mais uma questão envolvendo Cândido Portinari. O pessoal gosta muito de Cândido Portinari, que é um artista brasileiro extremamente interessante. Cândido Portinari, em seu livro Retalhos de Minha Vida de Infância, descreve os pés dos trabalhadores. Pés disformes, pés que podem contar uma história, confundiam-se com as pedras e os espinhos, pés semelhantes aos mapas, com montes e vales, vincos como rios, pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha, pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil era distingui-los, agarrados ao solo, eram como alicerces, muitas vezes suportavam apenas um corpo franzino e doente. As fantasias sobre o novo mundo, a diversidade da natureza e do homem americano e a crítica social foram temas que inspiraram muitos artistas ao longo da nossa história. Dentre essas imagens, a que melhor característica crítica social contida no texto de Portinari é... Se você respondeu letra E, acertou, é isso mesmo. Essa imagem retrata os pés disformes, distorcidos sobre uma terra difícil, tá? Próxima. Nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Daí sua vida inquietante e absurda, tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. Isso aqui é um fragmento do texto de Jafé, O Simbolismo nas Artes Plásticas, o homem e seus símbolos. E aí vem a pergunta. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Nesse caso, a obra apresenta características o quê? Se você respondeu letra D, acertou, é isso mesmo. Abstracionismos e de releitura do objeto, fazendo com que dois objetos se relacionem e ao mesmo tempo percam seu significado mais óbvio, mais direto, mais concreto e tornem-se um significado mais abstrato, fazendo uma reinterpretação, que seria a releitura do objeto. Próxima. Observe bem aí mais uma questão sobre grafite. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, eu não considero grafite uma excelente forma de arte urbana e arte contemporânea, mas a pichação é um vandalismo, não piche, tá? Por favor. Tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como... Se você respondeu letra C, acertou, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Próxima. Pablo Picasso, do movimento do cubismo. E onde é que você pode assistir uma aula sobre cubismo? É isso mesmo, aqui, veja bem. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica,
em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, instalando-se no MoMA, Museum of Modern Art, ou Museu de Arte Moderna, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Se você respondeu letra A, acertou, isso mesmo. Painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões em um evento, renunciando à realidade, colocando-se em um plano frontal ao espectador. Bom, painel ideográfico porque ele trabalha com imagens simbólicas cheias de significados dentro do contexto de o que ele quis dizer, quando aconteceu aquilo ali. Monocromático porque ele não usou cores, ele quis colocar apenas preto, branco, tons de cinza, justamente para poder fazer uma ênfase à parte dramática dessa situação do que ocorreu no bombardeio da cidade espanhola de Guernica. Vamos para a próxima? Mais uma questão de propaganda. Olha aí um pacote de açúcar e o que parece ser um buchinho aí protuberante. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote. Mote significa intenção ou objetivo. Mude sua embalagem. Conseguiu fazer analogia entre a imagem e esse slogan? A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a... Se você respondeu letra E, acertou. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Então, bora dar uma malhadinha, né? Mais uma obra do artista Pablo Picasso. Veja bem. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, ou As Senhoritas de Avignon, 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Tá? Essa nova tendência se caracteriza pela... Se você respondeu letra A, acertou. A pintura de modelos em planos irregulares. Na verdade, essa obra bem aí marca o início do cubismo comandado por Pablo Picasso. Também tiveram outros artistas como Juan Gris ou Georges Braque. Mas se você quiser assistir uma aula sobre cubismo, tem aqui no nosso canal. Próxima. Aleijadinho, João Francisco de Lisboa, um dos mais famosos artistas brasileiros do Barroco brasileiro. E onde é que tem uma aula sobre Barroco brasileiro? É claro que é aqui no nosso canal. Vamos à questão. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho, que era o apelido de João Francisco Lisboa. Profundamente religiosa, sua obra revela o quê? Letra D. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Espero que você tenha gostado dessa nossa revisão. É claro que eu tenho muito mais questões, porém esse vídeo ficaria muito longo e eu sei que nem todo mundo consegue assistir um vídeo tão demorado assim, tá bom? E não esquece, assiste aí as nossas playlists de Entendendo a Arte, veja a nossa outra playlist também sobre tretas da arte, que é um pouco mais de entretenimento relacionado à arte. E não te esquece, se realmente gostou do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, clica no sino para notificações, comenta aí dizendo o que foi que você achou desse vídeo aqui, se ficou legal, se eu falei muito rápido, se eu podia ter explicado mais e também deixando ideia para outros vídeos. Beleza? Garcia Júnior aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!